Nessa videoaula em particular, eu vou explorar os microdados do SAEB. Para quem não conhece o SAEB é uma prova organizada pelo Ministério da Educação, pelo INEP, na verdade, que visa medir o desempenho dos alunos, o aprendizado dos alunos nos diversos níveis de formação. E aí os alunos fazem provas de língua portuguesa e matemática nos níveis fundamentais do quinto ao nono ano. Do quinto e nono ano também fazem provas relacionadas a temas não só de língua portuguesa e matemática, fazem também sobre ciências e biologia, se eu não estiver enganado, biologia, geografia, alguma coisa parecida, mas seja como for, os policymakers, os analistas, geralmente estão mais focados em olhar para o desempenho em matemática e língua portuguesa, porque no geral são as disciplinas que, digamos que informam um pouco mais sobre o nível de aprendizado desses alunos. Sem muitas delongas, vocês podem fazer um Google, buscar sobre essa prova e aprender um pouco mais sobre ela, sobre os níveis de comparabilidade, os métodos de criação dessa avaliação em particular, enfim, fiquem livres para explorar isso, para checar o nível de validade desses dados, a robustez, entre outras coisas. Seja como for, não vamos discutir isso aqui. O que nós vamos discutir aqui é a exploratória, é entender o que esses dados estão nos comunicando no final das contas. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu estou olhando para o desempenho, eu estou fazendo uma análise de desigualdade, estou olhando para o desempenho desses alunos, tanto em 2019 quanto em 2023. E aí eu quero olhar a proporção de alunos PPIs, pretos, pardos, indígenas, nos extremos da distribuição. O que são esses extremos da distribuição? Basicamente é o 1%, o 5% e o 10%. Tanto lá em cima, no topo dessa pirâmide, quanto lá embaixo. E aí eu quero saber qual que é a proporção de alunos PPIs em cada uma desses extremos. Seja na parte superior, seja na parte inferior. E ao mesmo tempo eu faço essa comparação com os alunos brancos e amarelos. Reparem que aqui eu estou só fazendo a distinção de raça, cor. Eu poderia, evidentemente, expandir essa análise para níveis socioeconômicos e por gênero a gente teria uma análise ainda mais, digamos que mais informativa e, em alguma medida, poderia direcionar esforços para decisão, para política pública ou alguma coisa parecida. Por falar em política pública, eu vou divulgar aqui umas coisas que eu estou construindo aqui no meu site, que basicamente é um espaço onde eu vou compartilhar materiais para que vocês que têm interesse em aprender política pública, quer trabalhar com esse campo, vocês possam estar consumindo material de excelente qualidade, que não foi produzido por mim, mas eu estou divulgando aqui. Aqui você tem alguns livros, aqui os dois primeiros são livros de estrangeiros, livros de inferência causal, esse mixtape é do Scott Cunningham, esse The Fact é do professor Nick Huntington Klein, entre outros aqui que a gente tem de produções de brasileiros. A gente tem esse guia para avaliação de políticas no SUS, tem um clássico aqui do Banco Mundial, tem o do Itaú Social, tem o da Clear e tem esse de avaliação ex ante do governo federal. Todos esses materiais são excelentes, tem outros também na prateleira, divulgado em vários sites, fiquem livres para consumir e aprender com esses materiais. Então, apenas um parênteses para divulgar esse cantinho que eu criei aqui no meu site, fiquem livres. Também deixei indicado alguns cursos de avaliação de políticas, então fiquem livres para consumir, para comentar, para compartilhar com quem vocês quiserem. Esse é um material que está em constante construção, não encarem ele como alguma coisa definitiva. Toda vez que eu encontrar materiais relevantes, que eu consumir esses materiais e entender que seja relevante para a formação de todos vocês, que acompanham o canal, que estão chegando aqui pela primeira vez, eu vou estar sempre atualizando. Tudo bem? Então a gente aqui também tem algumas coisas de sites relevantes, canais, que eu vou estar sempre atualizando isso. E aqui também eu tenho algumas coisas relacionadas a alguns conteúdos que eu já compartilhei em redes sociais, vocês também podem vir aqui e clicar em cada um desses itenzinhos. Beleza? A gente volta aqui para a videoaula. Vamos apagar esse gráfico aqui, porque a gente vai construir esse gráfico do zero a partir de agora. Beleza? Então, basicamente, isso aqui é uma continuação de uma videoaula que eu já gravei em outro momento, mas a gente vai repassar isso tudo de novo. Então, primeiro aqui, eu começo carregando os dados. Então, a gente vai ver dois gráficos da distribuição desses alunos PPIs e brancos e amarelos nos extremos da distribuição. E depois a gente vai comparar essa evolução, essa variação em 19 e 23. Basicamente, a ideia é que a gente
consiga chegar naquele gráfico final. Repare que é um script um pouco extenso, mas a gente vai passar bem rapidinho, e aqui o meu objetivo não é ficar sendo exaustivo no que cada linha está fazendo, cada função, porque eu vou entender que você que já consome esse conteúdo há algum tempo, você que está chegando, você geralmente já vai ter uma noção de R. Se não tiver, não tem problema também, pessoal. Eu vou deixar esse link na descrição, vocês podem consumir isso, fazer pausa, entre outras coisas. Não fiquem preocupados e não criem ansiedade com relação a isso. Beleza? Então, aqui o dado está sendo processado, o dado de 2023. Repare que a gente está trabalhando exatamente com esse dado de 2023. Lembrando, pessoal, onde eu encontro esses dados, a gente vem aqui, ó, microdados Saeb 2023. A gente clica nesse linkzinho e aqui a gente vai ser direcionado para o ambiente do Ministério da Educação, para o INEP, e a gente tem as informações. Repare que a gente tem microdados Saeb 23, microdados Saeb 2019, e aqui o que eu faço é explorar esses dois bancos de dados. Eu faço download, coloco dentro do meu diretório e trago aqui para dentro do ambiente para eu explorar. Então, vou filtrar para a rede pública, quero olhar só alunos do ensino médio da rede pública. Reparem que aqui dentro, quando você faz o download, você vai escolher a opção. Aqui eu estou olhando para ensino médio, então a gente está trabalhando com ensino médio. Filtro para a rede pública, seleciono a variável de raça, cor e proficiência em matemática apenas, que são as duas variáveis que eu quero analisar, que são relevantes para essa análise em particular, então não faz sentido eu ficar carregando aquele monte de essas 117 variáveis aqui. Na verdade, eu já carreguei, eu poderia ter feito isso antes, mas seja como for, a gente vai levar para frente assim. Então, a gente vai trabalhar com um conjunto de dados menor, isso aumenta a eficiência e bastante. Então, repare que aqui eu estou fazendo simplesmente o tratamento, substituindo onde tem a letra que o dado vem nesse formato, estou substituindo pelos nomes propriamente falando. Depois vou filtrar apenas esses nomes, esse não quero declarar, essas informações eu estou excluindo do meu dataset. Vou criar uma nova variável chamada PPI, ou seja, onde for branca ou amarela, eu vou deixar branco, ou seja, brancos e amarelos. Se não, onde for preto, pardo, indígena, eu vou colocar PPI. É isso que está sendo feito aqui. Criamos essa variável, vou filtrar, vou remover todos os NAs na variável de proficiência Saeb para limpar o meu dataset, deixar ele bem limpinho. Agora eu vou criar os extremos, os percentis aqui, o percentil 1, 5, 10, o 90, o 95 e o 91, os percentis dos extremos, tanto de cima quanto embaixo. Crio isso. Depois também crio uma nova variável de desempenho, ou seja, onde o quantil for igual a 1%, eu falo pior 1%, onde for 5%, pior 5%, e assim sucessivamente eu faço isso para todo o conjunto de dados. O processo vai ser de cima e embaixo. A gente cria isso. Agora a gente vai calcular a proporção de PPI. Então, só para a gente visualizar bem rapidinho, proporção de PPI aqui é exatamente isso que foi feito nessa funçãozinha. Então, a gente tem aqui para cada um dos grupos de alunos. Criamos isso. Agora a gente vai criar uma ordenação para a gente ter esse dado de forma ordenada no gráfico, e a gente cria já o primeiro gráfico, que é um gráfico que vocês já viram numa outra videoaula, que eu vou deixar ela indicada em algum cantinho por aqui, para quem não viu ainda. Se você já tiver visto, seguimos, e assim a gente vai. O gráfico foi criado, essa é a distribuição da quantidade de alunos PPIs nos extremos da distribuição. Reparem que a proporção de PPIs de pretos, pardos e indígenas no pior 1% é muito maior em relação ao dos brancos e amarelos. E o que a gente vai fazer é ter um gráfico desse aqui para 19 também, para a gente observar a variação, e no final a gente vai ter essa variação num único gráfico, que é o gráfico que nós iniciamos esse vídeo. Então o que eu vou fazer aqui é começar carregando os dados de 2019, o procedimento é exatamente aquele mesmo que vocês viram que eu fiz. Baixo o dado lá no site do INEP, trago para o meu ambiente, faço a leitura. Reparem que aqui esse dado está nesse diretório na minha máquina, então vocês estão vendo um diretório maior. Na sua máquina pode ser um diretório totalmente diferente, às vezes o seu script e o seu projeto, o seu script e o dado estão no mesmo diretório, você não vai precisar de colocar todo esse diretório, simplesmente onde o seu dado está. É muito mais simples. Aqui eu fiz isso porque o script estava num lado, o dado estava em outro, e aí eu fiz dessa forma. Não tem problema nenhum fazer dessa forma. Beleza? Reparem que aqui a gente está com a mesma estrutura de dado, a gente tem mais ou menos a mesma informação. Vai mudar o nome da coluna, porque em 2019 eles resolveram colocar a raça-cor na segunda questão do questionário. 2023 estava na questão 4. É só ficar atento a esse tipo de detalhe. Beleza? A gente vai filtrar aqui para a escola pública. Também podemos
remover esse UF aqui, que ele não é uma informação que nós vamos precisar aqui. Damos um Ctrl Enter, já está selecionando, vai passar pelo processo de substituição em seguida. A gente já vai fazer isso já, só aguardamos um momentinho enquanto esse vermelhinho de processamento aqui vai acontecendo. Mas seja como for, o que a gente faz aqui é exatamente isso, substituir a quantidade de... as letrinhas pelos nomes que a gente tem aqui na variável. Então o que a gente faz é dar um Ctrl Enter, isso já foi feito, só para checar se isso foi feito, a gente dá um tabio aqui do Janitor, só para checar se foi tratado, exatamente tratado a quantidade de N, a proporção desse N nessa variável. É só isso que foi feito. Isso aqui, inclusive, você pode apagar depois, em algum momento, mas é só para checar. A gente filtra para tirar o dupla marcação e em branco a gente só vai ficar com as cores, propriamente falando, as cores declaradas. Novamente, criamos a variável de PPI, ou seja, onde for branca e amarela vai ser BRAM, onde não for vai ser PPI. Exatamente assim que a gente está fazendo. Filtramos também para todos os NAs em 2019, tiramos todos os NAs da base em 2019, criamos aqui os percentis na variável proficiência de matemática, depois criamos ali a variável de pior e melhor, 1%, 5% e 10%, calculamos essa proporção, agora a gente cria aí a gente transforma a variável em fator para que ela fique de forma que a gente possa observar o dado de maneira ordenada, aparecer exatamente como a gente viu no gráfico, o que foi feito no gráfico de 23, e finalmente a gente tem o nosso gráfico aqui prontinho para ser analisado. Reparem que aqui ele está já processando essa informação e vocês observaram que o gráfico deu uma mexidinha, certo? Uma coisa que eu não explorava aqui é que a gente pode, uma vez que esse gráfico foi feito, ele fica salvo na memória do R, então a gente pode observar esse gráfico aqui com as setinhas. Reparem que a gente consegue visualizar esse gráfico aqui por essa setinha. Beleza? O que a gente vai fazer agora, apareceu um erro, mas não tem problema, a gente pode seguir. O que a gente vai fazer agora é criar uma variável de ano, lá nos nossos dois conjuntos de dados que a gente acabou de calcular, nas proporção PPI. Criamos aqui a proporção PPI, criou agora uma variável 23, lá no proporção PPI 19 vai ter a mesma informação. A gente empilha os dois conjuntos de dados, então a gente chama aqui dados comparação, se a gente quiser ver aqui, ó, view, dados comparação, só para a gente checar essa informação. Então a gente tem aqui o dado empilhado de 19 a 23, o que a gente calculou até nesse momento. Depois a gente vai chamar esse conjunto de informação, vamos fechar aqui só para que vocês possam ver exatamente o que está acontecendo. E reparem que o meu gráfico vai ser armazenado na letra A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chamar esse gráfico depois num único painel, que é aquele painel que nós vimos. Então reparem que o que foi feito aqui foi basicamente o primeiro gráfico que nós vimos. Então se a gente analisar cuidadosamente, a gente tem uma queda da proporção de PPI em todos os dois extremos. Ora, é muito bom diminuir a proporção de PPI nos pior percentis, tanto no 10, no 5 e no 1, é excelente diminuir essa proporção, mas é ruim também que a gente teve uma diminuição desses PPIs na melhor distribuição, no topo dessa pirâmide, tanto no 1%, no 5% e no 10%. Por outro lado, os brancos tiveram um aumento nesses dois extremos, né? Então, essa é uma primeira observação. E o que a gente vai fazer no gráfico seguinte é simplesmente olhar. Então, se você quiser fazer pausa no vídeo aí para olhar o gráfico, enfim, construir devagarzinho o que está sendo feito. Eu não vou ficar explicando linha por linha, porque senão vai ficar uma coisa muito gigante. Mas, de uma maneira geral, a gente tem camada 1 lá de dado, ano, que é o que está aqui, proporção, que é o que está no eixo Y, depois a corzinha, cor, color. Depois a gente vai só mais, digamos que perfumaria para o gráfico ficar bonitinho, que isso aqui que eu sempre coloco para ele ficar com essa cor, isso aqui é título, enfim, cores, então você pode explorar essas cores, mudar, colocar para suas cores, entre outros detalhes. Em seguida, o que a gente vai fazer é construir a variação de proporção de PPI que caiu de um ano para outro. Então a gente vai utilizar esse proporção PPI e criamos esse diff ambos aqui, ó. Exatamente o que nós temos aqui. É a diferença que mudou de um ano para o outro. A gente está simplesmente diminuindo esse 56 menos 59 menos 56 e está dando essa diferença aqui que a gente está observando. É isso que é feito nesse segundo passo, beleza? O que a gente vai fazer agora vai ser ver esse outro dado aqui da maneira que a gente
de maneira que a gente pode observar a variação desse indicador de um ano para o outro, de uma edição da prova para outra, ou seja, 5 anos de variação aqui. Por que eu não coloquei 21? Porque 21 a gente teve um problema gigante aí, que foi a pandemia. A gente teve uma taxa de participação na prova muito ruim, o que acabou prejudicando aí a maneira como a gente... Na verdade, os dados vêm normal, só que a gente tem que interpretar esse dado com uma certa parcimônia, porque a gente não está avaliando todos os alunos, mas uma parcela de alunos que tiveram condições de fazer essa prova. Então, seja como for, a gente armazena o gráfico na letra B, a gente não armazenou esse primeiro na letra A, a gente precisa armazenar ele, reparem que eles estão aqui, e agora a gente chama a função grid extra para visualizar os dois gráficos, um do lado do outro, aqui na visualização final. Reparem que é exatamente isso que a gente via no início da nossa videoaula. Ele demora um pouquinho, porque são dois gráficos relativamente grandes, seja como for, ele está aqui disponível para a gente poder visualizar no finalzinho da videoaula. Reparem que é exatamente isso que nós vimos lá no começo. Pessoal, no mais é isso, forte abraço e até uma próxima videoaula.